Eu quero te dizer que o Senhor ele não quer ter apenas que você tenha apenas um momento devocional com Ele, mas que você tenha uma vida devocional com Ele. Sabe aquele momento maravilhoso que a gente tira para ler a palavra, para orar e para crescer em conhecimento da palavra? Ele quer que esse tempo não seja apenas um momento, mas que seja realmente estendido para a nossa vida cotidiana e para a nossa rotina, para que a gente venha refletir aos outros e a nós mesmos aquilo a qual a gente tem aprendido no secreto com o Senhor. Muitas das vezes a gente cai naquele engano. A gente até ora por mudança, mas não toma iniciativa para mudar. E o Senhor ele não quer que tenhamos uma vida desconectada com Ele, mas Ele quer que andemos lado a lado, aprendendo e praticando tudo quanto está escrito na palavra e tudo quanto Ele fala com nós intimamente. E se lemos a palavra do Senhor, nós sabemos o que agrada a Ele e o que não agrada, ou o próprio Espírito Santo dentro de nós vai nos acusar, né? Assim, acusar na questão não de apontar, mas de nos alertar. Olha, tá errado aqui. Olha, isso não agrada a Deus. E a gente realmente tomar essa mudança de atitude. Então, um exemplo prático é quando, por exemplo, a gente precisa ler a palavra do Senhor, mas a gente deixa de ler a palavra para ficar no celular. Ou, por exemplo, a gente se propõe a acordar mais cedo para orar, para ler a palavra, né? E a gente fica adiando, coloca o alarme para fazer a oração. E aí toca o alarme, a gente continua a dormir, e quando vai ver o tempo passou, a gente já acorda agitada, agoniada, porque simplesmente o tempo já passou e a gente precisa resolver várias demandas no dia a dia. O Senhor ele não quer que sejamos assim. Ele quer que a gente tenha uma vida com disciplina, com ordem e decência diante dele. Acredito que aqui tem mulheres que têm várias demandas, né? Tem rotinas diferentes, tem um modo de vida diferente. Mas eu quero te dizer que Deus ele tem algo contigo. E Ele quer que em tudo quanto você faça, tu faça como sendo para Ele, para adorar e para honrar o nome dEle. Comece tendo realmente esse momento devocional. Se você já faz, continue. Se você não faz e quer saber como é apenas a questão de você ter um momento para orar e para ler a palavra, que é a Bíblia. Para assim você crescer em conhecimento e passar a conhecer o Deus a qual tu serve. Para a gente conhecer alguém, a gente precisa se relacionar com essa pessoa. E Deus, Ele quer que se relacionemos com Ele. Ele quer que conheçamos a Ele intimamente. E quer também que a gente venha poder falar com Ele. Então, um amigo íntimo a qual você não precisa se preocupar, que vai te julgar, que vai te apontar, é o Senhor. Você pode falar para Ele as suas confissões. Olha, Senhor, eu não consigo fazer tal coisa. Olha, Senhor, eu confesso, sabe aqueles pecados ocultos que às vezes tem vergonha de falar para outras pessoas? As coisas mais simples, gente. Às vezes a gente é egoísta, sabe? A gente precisa confessar ao Senhor, olha, eu sou egoísta, Senhor. Me perdoa, porque eu não quero ser assim. A tua palavra fala que a gente tem que ter um amor fraternal, a gente tem que amar o nosso próximo. Eu não estou sabendo como amar o meu próximo, Pai. Então me ajuda a praticar, limpa o meu coração de toda impureza. E eu te garanto que o Senhor, Ele é fiel para fazer. Mas que nós tenhamos a atitude de quando a gente ver algo errado em nós, a gente vê que tem uma atitude errada que a gente faz. Não é só a gente ir lá e orar, sabe? Ai, Senhor, muda isso em mim. A gente também tem que ter essa iniciativa de mudar. Pedir ajuda ao Espírito Santo que nos ajude, né, a mudar isso. Confessar diante de Deus, pedir ajuda ao Espírito Santo. Mas também quando vir novamente a mesma situação, a gente saber se posicionar e mudar a nossa atitude. É a prática do domínio próprio. Pedir ao Espírito Santo domínio próprio, mas colocar em prática já aquilo. Porque nós temos a liberdade de dizer sim para Deus e não para a nossa carne. Isso é obediência. E isso a gente vai crescendo em sabedoria, em amadurecimento espiritual. Não é que Deus ele seja um Deus que senta na cadeira e fica de braços cruzados te olhando como alguém assim, sabe? Como é que eu posso usar a palavra? Sabe, alguém que só quer de você, e se você errar, essa pessoa, um Deus tirano. A palavra é essa. Deus, ele não é um Deus tirano. Ele é um Deus que é santo, né? É um Deus que tem todo o poder para tudo, mas que Ele quer ter relacionamento com a gente. Então, se há em você alguma fraqueza, se há em você alguma, por mais simples que seja, confesse ao Senhor e peça a ajuda do Espírito Santo para que tu venha saber ter domínio sobre o teu corpo. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e nós precisamos manter ele santo e irrepreensível. Corpos fortes, sabe, que se fortalecem em Deus. E algo que eu tenho aprendido por esses dias é aquele versículo saltou muito a mim. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. O nosso espírito ele tem sede de Deus, o nosso espírito ele tem sede pela leitura, pela oração. A gente até quer impulsionar mais nesses quesitos, mas aí o nosso corpo ele não obedece os nossos comandos. Então nós temos realmente que começar a ter domínio sobre o nosso corpo.
para que o nosso corpo obedeça o nosso espírito, a nossa carne venha obedecer o nosso espírito e não o contrário. Quantos de nós já poderíamos estar num tempo assim, numa profundidade maior com o Senhor, se já não tivéssemos tido domínio sobre o nosso corpo? E muitas vezes nós não temos. E se deixamos ali se levar, sabe, por Ele, quando a gente sente aquele desejo de orar mais, e a gente não vai, e a gente vai e não ora porque a gente quer, sei lá, assistir uma série, a gente quer sair, a gente quer dormir mais, sabe? Ou quando a gente pode ler mais a palavra, a gente troca por uma outra coisa. Deus, Ele não quer que façamos isso. Ele quer que a gente realmente se posicione como mulheres maduras, que buscam a Ele, que honram a Ele com a nossa rotina. Então tenha mais tempo com Deus. Começa a colocar em prática realmente o exercício do domínio próprio, de saber dizer não para a tua carne, para que a tua carne obedeça o teu espírito, que o teu corpo venha a ser assim, um lugar plano, um lugar pleno, né? Na verdade, um lugar limpo, onde o Espírito Santo vai ter prazer em habitar, onde o Espírito Santo vai ter prazer em dominar as nossas emoções, né? Ter assim realmente o domínio que vem de Deus, não um domínio manipulador, mas um domínio onde a gente fica ali realmente amadurecidas. Amém. Pede ao Senhor, Senhor, eu quero te amar mais, eu quero passar mais tempo contigo, para assim eu aprender a me amar e poder amar o meu próximo. Amém. Amém. E a palavra do Senhor no capítulo 5, ela fala assim, capítulo 5, versículo 16: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede grato por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Aleluia, Jesus. Evitai tudo o que é mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. O vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois quem vos chamou é fiel, e Ele também o fará. Amém, gente? Então aqui, esses versículos já são bem autoexplicativos, né? Para a gente estar sempre orando, se alegrando sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância, sabe? O amar ao Senhor, o orar, o se alegrar no Senhor, não é só no momento a qual a gente vai estar passando por boas situações. Geralmente, pelo menos comigo, às vezes a qual eu mais orei, às vezes a qual eu mais me alegrei em Deus, eram momentos a qual eu estava passando por situações duras e difíceis. Então, assim, se alegre no Senhor, ore sempre, orar sempre, se alegrar sempre, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Não apague o Espírito Santo que tem em você. Evita o mal, guarda tudo que é bom. E que esses três, o espírito, a alma e o corpo, sejam mantidos plenamente irrepreensíveis. Tem que ser esses três têm que andar juntos e plenamente irrepreensíveis, para que o Espírito Santo habite em você. E Deus, que é fiel e que vos chamou, Ele também o fará. Amém, Deus? Ele não te abandona, Ele não te manda ir sozinha. Ele te manda ir e Ele vai contigo. Ele pode não te dizer tudo quanto tu irá fazer ou para onde tu irá ir, ou como será, Ele vai e faz isso. E a gente fica se perguntando. Por exemplo, alguns anos atrás, o Senhor falou comigo, eu quero que tu grava vídeo pro YouTube. E tipo, eu disse, tá. Sabe, eu até na empolgação gravei um vídeo. E esse agora é o meu segundo vídeo, eu estou retomando de onde eu parei. Então agora eu compreendo que há coisas a qual vai ter momento que a gente vai precisar realmente gerar. Deus, Ele entregou a missão a Maria de gerar Jesus. E Maria, ela ficou no secreto, gerando em secreto, nutrindo no secreto aquela gestação, até que a criança nasceu. E ela cuidou daquela criança, sabe, como uma boa mordoma do Senhor. Cuidando, gerando, né, nutrindo, ensinando, e assim também tem que ser com a gente. Deus, Ele entrega coisas em nossas mãos, a qual vai ter o tempo a qual a gente vai precisar nutrir, gerar, para que aquilo cresça. E quando aquilo crescer, ser apresentado a outras pessoas. Esse milagre nascer e ser apresentado a outras pessoas. Então, tudo quanto Deus entregou nas tuas mãos, nutra com Ele, gere com Ele, que Deus apresente na tua vida pessoas que vão te ajudar nesse processo. Assim como Maria teve a Isabel, sabe? Para ajudar ela nesse processo, porque ela já estava adiantada no processo a qual Maria estava passando agora, que era a gestação. E Maria, ela pôde aprender coisas com Isabel pode ensinar coisas a ela. E no momento certo, o Cristo foi revelado, porque alguém se dedicou a cuidar daquilo que Deus havia colocado nas mãos. Não era uma tarefa simples. Deus, Ele não pega mulheres que estão aí desocupadas, eles vão pegar realmente mulheres que estão ocupadas, que têm afazeres para cumprir. Donas de casas, estudantes, sabe? Pessoas que trabalham fora, mas que estão dispostas a cumprir aquilo qual Deus chamou para cumprir. Eu não sei o que Deus entregou às tuas mãos, mas eu quero te dizer que é tempo de nutrir. Se é tempo de nutrir, nutre, gera no secreto,
para que no tempo certo tudo isso venha nascer e abençoar outras vidas, não somente a tua, sabe? E se você já está no tempo do nascimento, sabe? E quando vem aquele tempo das dores de parto, eu já passei eu passei pelo tempo do secreto, as dores de parto, e agora eu estou nesse nascimento. Cada vez mais o Senhor ele nos aperta, sabe? Como dores de parto, aquilo que antes estava sendo gerado vai começando a gente vai começando a sentir a dor da contração e não tem mais como a gente guardar. E aí nasce. E esse milagre alcança outras vidas. Que Deus ilumine a tua vida e que tu saiba ter discernimento para saber qual o momento que tu tá vivendo agora. E se tu começou algo, volta. Volta e faz, porque Deus ele é fiel para te ajudar e para te levar. Amém? Mas ele vai contigo. Ser somente obediente.